Olá, olá pessoal, tudo bem? Então, estou trazendo aqui para vocês o primeiro vídeo, a primeira parte do tutorial de como utilizar o Kinovea para análises biomecânicas. Para quem ainda não fez o download, eu encontrei uma nova forma de baixar essa versão que eu utilizo, tá? Que é a 0.9.3. Então, lembrando que se vocês entrarem no site do Kinovea, o site oficial, né, kinovea.org, tem a opção do download da versão 8.15, que é uma versão que ela ainda é pouco completa, tem poucas ferramentas para trabalhar dentro dela. E aí aqui embaixo nós temos o link para baixar as versões de teste, que são as versões beta. Tá? As versões beta, a última versão beta que nós temos aqui no site é a 9.4. A 9.4 ela dá erro em diversas ferramentas, então ela ainda está em desenvolvimento. Tá? Então não sugiro que vocês baixem essa versão aqui. E o que eles têm disponível é uma outra versão beta, né, um pouco mais antiga, que também não é muito boa, que é a 8.27. Ela é muito próxima da própria versão atual que tem, que é a 8.15. Tá? Então tem menos ferramentas para nós trabalharmos. Tá? Então a versão que eu recomendo que vocês utilizem, que não dá problema, que dá um leque maior de opções, é a versão 0.9.3. Tá? E aí para vocês baixarem, se vocês jogarem no Google diretamente aqui no Kinovea 9.3, o primeiro link que aparece, ou desculpa, o segundo link aqui no caso, ele já vem para um local onde você tem a opção de download da versão 9.3. Tá? Então esse é a melhor versão que nós temos no momento para fazer o download e utilizar. Tá ok? Então, iniciando a mexer no software, eu vou passar o tutorial aqui então de algumas ferramentas, né? Então as principais que nós vamos utilizar aqui é a colocação de linhas, né, e calibração, um tutorial também com o uso das setas, o uso dos ângulos e dos cronômetros. Tá? Essas são as principais ferramentas que a gente vai utilizar aí, para fazer análise biomecânica. Um primeiro ponto que é fundamental é você definir uma questão de ciclos. Tá? Então, a não ser que seja um movimento muito específico, que ele não seja cíclico ou que não tenha a opção de realizar ciclos, que daí você não precise, né, coletar mais uma realização, mais uma repetição, qualquer coisa do tipo, senão eu sugiro que vocês delimitem um recorte de uma janela que envolva pelo menos 3 ciclos. Tá? Então, só trazendo como exemplo, um agachamento, por exemplo. Se você pede para uma pessoa fazer 10 agachamentos, o primeiro agachamento, o segundo, o terceiro agachamento ainda é um próprio processo de autoconhecimento da pessoa que está realizando o agachamento. Por mais que ela seja experiente e tudo mais, a primeira realização, quando a gente fala de biomecânica, de controle motor, a primeira realização, a primeira vez que você faz, ela é sempre diferente das demais, porque o corpo ainda está se ajustando, né? Nós temos os informantes posturais, os informantes sensoriais ali que estão ainda percebendo o movimento e estão realizando pequenos ajustes. Tá? Então, pensando em 10 agachamentos, por exemplo, eu sugiro que vocês peguem a metade, né? Então o quinto agachamento, pegue um agachamento para frente e um agachamento para trás. Então, quarto, quinto e sexto é o que você teria de garantia para trabalhar com qualidade. Tá? Se conseguir trabalhar com 5 repetições, melhor ainda, porque nós temos mais variáveis ou mais dados para estar analisando. Tá? Então, aí eu sugeriria que vocês começassem a partir do quarto, né, quarto agachamento, quinto agachamento, sexto, sétimo e o oitavo, né? Sempre excluindo. A ideia principal é excluir os 2, 3 primeiros e os 2, 3 últimos, porque é onde nós podemos ter as maiores alterações dentro da forma de realização, da técnica de execução do agachamento. O mesmo vale para uma corrida. Tá? Então, quando a pessoa está correndo numa esteira, por exemplo, o número de passadas que ela vai dar. Então, você pode filmar durante 2 minutos, mas pegue lá no meio do vídeo de 5 a 10 passadas, 5 a 10 vezes que ela encostar o pé e repetir aquele ciclo da passada para fazer análise. E sempre pegando na metade, porque quando ela começa a correr, ela ainda está entrando, está acelerando, está tentando entrar num ritmo normal dela de corrida. Tá? Então,
Pensem bem no movimento que vocês vão analisar, se vai ser um agachamento, se vai ser um exercício resistido de modo geral. Trabalhe com várias repetições, filmem todas. É melhor ter vídeo de mais do que vídeo de menos. Filmem todas e aí depois aqui na edição vocês cortam, tá? E esse é o primeiro passo que eu vou ensinar vocês, como cortar o vídeo utilizando o Kinovea, que é um passo fundamental para não dar tanto trabalho depois, tá? Então, um pequeno trabalho agora no começo para evitar maior sobrecarga depois, tá? Então aqui eu tenho um exercício com agachamento, aqui ela faz poucos agachamentos, porque é apenas uma demonstração. Eu vou pegar apenas a análise do agachamento central aqui. Então posso definir, quando ela começar a movimentar, o bumbum vai querer começar a descer, é ali que vai começar o meu agachamento. Então nessa barra de rolagem aqui embaixo, eu ajusto o tempo, posiciono o meu mouse sobre o tempo, tá? Então vou achar aqui mais ou menos o instante em que ela vai começar o agachamento e vou deixar parado para definir, ó, aqui é o início do meu ciclo, né? O início do meu agachamento. Lembrando que se fosse uma análise real, eu faria aqui 10 agachamentos e a partir daqui eu iria pegar 3 agachamentos para depois encerrar o vídeo, ok? Aí depois que eu determinei, ó, aqui é o início de fato do meu ciclo, tá? Eu já vou trazer mais um exemplo aí para ficar mais claro. Se aqui é o início, eu tenho esse botãozinho aqui, ó, que ele ajusta, ele vai trazer para dizer para o software que o primeiro quadro dele é nesse ponto aqui, tá? Então se vocês repararem, tem essa barra aqui embaixo, né, que tem o play, o avançar quadro por quadro, o avançar de forma mais rápida. Temos o controle da velocidade aqui do vídeo, se a gente quer um slow motion, um vídeo mais acelerado. E aqui em cima eu tenho o quadro de edição do vídeo, tá? Então do corte de vídeo. Então se eu determinei aqui, eu posso cortar o vídeo arrastando esse botão aqui para cá até chegar nesse pontinho, que esse pontinho preto ele representa onde está o posicionamento do meu mouse aqui, tá? Na minha barra de rolagem do vídeo. Ou então eu posso simplesmente clicar nesse botão aqui e ele já vai cortar, ó. Repare que ele não excluiu, mas ele está ignorando tudo que aconteceu até o exato frame que eu tinha colocado aqui anteriormente. Agora repare que o frame que eu tinha colocado anteriormente, ele é agora o meu primeiro frame, certo? E a mesma coisa eu vou fazer no final. Posso até dar um play aqui, tá meio slow motion. Olha, aqui eu controlando a velocidade, mais rápido, menos rápido. Tá? Ela vai fazer o agachamento e ela vai levantar, e aí quando eu achar que encerrou aquele meu ciclo de análise, encerrou o agachamento, eu posso dar o pause. Eu posso utilizar a barra de espaço do meu teclado para dar o pause, tá? Ou então simplesmente clicar aqui no play e pause. Depois que eu definir que vai até aqui o meu ciclo de análise, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar para o final. Então eu faço a mesma coisa, só que pegando esse ajuste final. Então ele vai fazer o que? Vai cortar tudo que está aqui, né? Ele vai ignorar, na verdade ele não vai cortar fora, você não perde esse material, tá? Aí clico para ele cortar, pronto. Está recortado o nosso vídeo de análise. Agora vou dar o play e ele só vai ficar girando dentro desse agachamento, desse limite aqui que eu estabeleci. Agora que o vídeo já vai acabar porque o agachamento já encerrou, né? Então se fosse um exercício valendo, eu teria dentro desse intervalo aqui de 3 a 5 agachamentos. Então aqui defini o meu ciclo de análise. Tá? Eu ignorei o processo de aprendizagem, ignorei aquele processo final que a pessoa já faz, às vezes, saindo um pouco do padrão também. Ok? Depois que eu fiz isso, aí agora eu consigo pensar em análises para futuramente fazer comparações. Tá? Eu vou abrir mais um vídeo para fazer esse recorte, para mostrar como é que eu faria na corrida. Então, só para vocês terem um leque maior, vou pegar um vídeo aqui que eu acho que nem está no tripé. Vai estar balançando um pouco, mas é uma corrida. E o que eu quero é definir, então, o momento em que eu vou estabelecer como o início da minha passada. Então, eu vou pegar 5 passadas dele, 5 vezes que o pé dele encostar no chão e fazer um ciclo completo da corrida. Tá? O vídeo ele é bem longuinho, vou trazer ele mais ou menos aqui assim, né? Considerando que isso daqui não foi uma coleta de dados oficial nem nada. Então vou dar o play e vou definir o instante em que ele encostar no solo com esse pé é o instante que eu vou definir que é o início de um ciclo de passada, tá? Então vou dar um zoom aqui para ajudar
e aí eu vou ficar procurando o frame. Ó. Então nesse frame ele já está quase com o pé inteiro no chão. Voltei, voltei, aqui ele está chegando. Reparem que a borracha branca do tênis parece ter uma pequena deformação, tá? Então nesse frame aqui já teve contato com o solo. Nesse daqui ele está na fase aérea e nesse daqui teve contato com o solo. Então a partir daqui é onde vai começar a minha análise. Então agora eu venho e faço o corte. Pronto, ignorei tudo que tinha anteriormente. Agora eu vou acompanhar 5 passadas dele. Quando ele for finalizar a quinta para iniciar a sexta, eu dou um pause no vídeo. Deixa eu até voltar aqui no início. Colocar uma reprodução um pouco mais lenta para ficar um pouco mais fácil. Então, pisou um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, 5 ciclos. Quando for finalizar o quinto, aí eu pauso. Então agora da mesma forma, vou achar aquele frame em que o tênis começar a deformar. Então, aqui está na fase aérea, não deformou ainda, fase aérea, opa, aqui ó, deformou a parte branca do solado. Então um antes, que é o que eu tinha definido anteriormente, aqui se encerra o meu último ciclo. Faço o recorte e pronto, essa daqui é uma janela de análise, então todas as análises que eu fizer agora, elas vão ficar atreladas somente a esses 5 ciclos que eu estou analisando, ok? Isso. E aí ele recomeça. Qual que é a importância de eu tentar definir, que nem eu peguei ali a deformação do tênis, né? Porque eu vou comparar um ciclo com o outro, uma passada com a outra, e vou ver o que pode estar alterando dentro das passadas. E quando eu penso em ciclos, eu tenho que imaginar que é como se eu fizesse 5 vídeos e eu fosse colocar um vídeo em cima do outro. Então, para eu observar se teve alguma alteração de uma passada para outra, é como se eu tivesse 5 vídeos colocando um em cima do outro, de forma transparente, assim, para a gente conseguir enxergar alguma alteração. Tá? Então, se eu não calibrar, não pegar exatamente, não ter uma definição, um critério técnico muito bem definido do que é o começo e o final do meu ciclo, eu vou ter um vídeo que vai ter 3 segundos de duração, um vídeo vai ter 5. Como é que eu vou comparar uma passada que durou 3 segundos com uma passada que durou 5? Né? Então, é um critério de qualidade, é um processo de qualidade dentro da análise biomecânica. Então, depois que nós fizemos isso, a gente já consegue começar a trabalhar com as ferramentas. Tá? Eu vou trazer o vídeo anterior aqui, porque esse daqui a câmera está movimentando. Vou trazer aqui o agachamento também. Esse aqui que eu faço no agachamento. E aí, vou fazer o mesmo processo. Então, ali ela está em isometria, acho que é um salto esse, se eu não me engano. Vamos ver. Esse aqui é um salto. Vou pegar o vídeo do agachamento que fica um pouco mais fácil. Aqui, ó, fez 2, fez 3 agachamentos. Beleza, vou pegar somente o central então. Aqui, este daqui. Então, aqui eu vou definir como o primeiro momento que é começar a mexer o bumbum dela. Ó. Opa, começou a ir para trás. Aí. Então, aqui é o início do meu vídeo. Aqui, dei o play, agachou. O vídeo original já está em slow motion. Tá? Então, por isso que ele está indo de forma mais lenta. Aqui, e finalizou. Aí. Então, aqui o meu final do vídeo. Pronto. Fiz essa análise. Primeira ferramenta, então, que vamos utilizar aqui, que é uma que eu adoro, que vocês não vão clicar em absolutamente nada aqui. E essa é uma ferramenta que, se não for na versão 9.3, ela não vai funcionar. Então, a versão beta mais atual, lá 9.4, ela dá erro no software, o software tem que ser encerrado. E na versão 8.27 e na 8.40, que tem direto lá no site, não existe ainda essa ferramenta de desenhar caminho. Tá? Então, a primeira ferramenta é colocar um marcador virtual para acompanhar esse marcador que está colado no corpo da pessoa. Tá? Então, a única coisa que você vai fazer é clicar com o botão do lado direito e começar a desenhar caminho. Aí ele vai aparecer esses 2 quadrados, tá?
o que significa esses dois quadrados. Eu agora tenho duas opções para abrir as configurações desse quadrado. Ou eu clico com o botão direito e vou em configuração, ou eu clico duas vezes com o botão esquerdo, ele vai abrir essa janela de configuração. Então aqui eu posso dar um nome, por exemplo, quadril, tá? Escolho a cor, pegar uma cor que dá um contraste maior. Posso escolher o que eu vou colocar, vou colocar um alvo ali bonitinho, comprimento, né? Tem várias opções aqui para a gente escolher. E aí, desses dois quadrados, o que eles significam? Esse quadrado menor, ele representa a área teórica do tamanho do marcador. Então, esse quadradinho aqui, vocês podem reduzir do tamanho do marcador. O que vocês vão estar falando para o software? Olha, software, o marcador tem esse tamanho. Então, você tem que ficar buscando o marcador, lembrando que o software ele busca o contraste do preto com o branco, tá? Ele busca o contraste, na verdade, né? Então, usar o preto com o branco favorece. E aí ele vai ficar buscando. Enquanto ele observar que ele está dentro do branco, que ele não foi para o preto, ele vai permanecer dentro aqui desse marcador. Tá? E aí o outro ponto, esse outro quadrado aqui, que nós também podemos ajustar, esse retângulo quadrado, é a área de busca. Então aqui, normalmente, a recomendação é que você deixe ele do tamanho que você não pegue um outro marcador. Tá? Porque senão, no próximo frame, nesse frame ele está nesse marcador aqui, no próximo frame ele pode vir parar nesse marcador aqui, se ele estiver dentro da área de busca. Tá? Então, não adianta limitar muito, tá? Mas tentem trabalhar no limite, num tamanho que não pegue um outro marcador. E no meu caso aqui, que não pegue esse azulejo branco que também dá contraste com a calça. Tá? Então, coloca ali bem centralizado no marcador e aí já está resolvido. Por que a gente não pode colocar esse quadrado aqui de um tamanho menor? Pelo seguinte, nesse frame atual, esse marcador branquinho que está colado na coxa dela pode estar aqui. No próximo frame, esse marcador pode vir parar aqui. E se ele vir parar aqui, o software não vai buscar ele aqui, porque eu delimitei uma área de busca muito pequena. Tá? Então isso daqui, a área é o tamanho máximo do marcador, poderia até colocar um pouquinho menor. E esse daqui é a área de busca desse marcador. Tá? Então, definiu isso daqui, dá o aplicar. Lembrando que sempre faça isso com a barra de navegação no primeiro frame. Tá? Então, tem que estar na posição 0. Porque se ele estiver por aqui, esse marcador só vai aparecer daqui para frente e daqui para trás ele não vai aparecer. Tá? Aí é só dar o play. E ele vai fazer o quê? Ele vai seguir o marcador. Olha que coisa linda. Como as coisas vão funcionando. Tá? Essa é uma das ferramentas que mais funcionam dentro do Kinovea. Tá? Então, a gente fica com o desenho marcadinho e depois... Tá? Então, por exemplo, aqui eu já consegui ver que na fase excêntrica e na fase concêntrica eu tenho um parâmetro cinemático que varia um pouquinho de um para outro. Se eu comparar com outras execuções, eu consigo perceber outros tipos de alterações. Tá? Aí coloco em quais marcadores eu quero, lembrando, né, que aqui não é para falar sobre o que avaliar, como avaliar, é apenas ensinando a usar as ferramentas. Então o que você tem que pensar é, o que eu faço com essa variável? Que história que eu quero contar com esse marcador sendo acompanhado? Tá? Aí eu posso colocar um outro aqui no joelho, por exemplo, vou colocar só para ter um contraste ali para vocês verem. Desenhar caminho, vou colocar de outra cor, fazer a mesma limitação ali, tamanho dele. Ó, reparem que aqui eu tenho marcadores mais próximos. Vou tentar deixar a área de busca um pouco menor, porque eu tenho marcadores muito próximos aqui que ele pode confundir. Vou pegar um laranja, que dá um contraste legal também. Um laranjinha mais fraco aqui. E aí, agora... Eu aqui cometi um pequeno erro, porque ele está no último frame, não foi lá para o primeiro, então ele só vai e já vai acabar. Então deixa eu inclusive voltar aqui para excluir ele. Apaguei todas as trajetórias, então agora sim, faz aquilo que eu falei anteriormente, coloca na posição 0 e aí vai lá e coloca para desenhar o caminho. Redefinindo o tamanho, redefinindo
tamanho, laranja, e faltou ainda dar o nome aos bois. Vamos colocar aqui o joelho aqui, e o aplicar. Aí agora sim, vamos ver se ele vai acompanhar. Pode acontecer durante o percurso ele perder, isso vai depender da qualidade da imagem, número de frames por segundo, né? Lembrando que a taxa de aquisição mais alta, 120 frames para cima, é o ideal para uma análise bem tranquila com pouco trabalho. Tá? Aqui assim, e fechou. Deixa eu mudar mais uma coisa aqui. Beleza, colocar o alvo, visibilidade completa, e está resolvido. Ok. E aqui voltamos. Aí, visualmente eu consigo analisar, e ainda se eu quiser um olhar mais científico ou entender melhor milimetricamente ou em termos de centímetros o que acontece com o desenvolvimento, né, com a posição desses marcadores aqui, eu posso vir aqui em ferramentas e aí eu tenho cinemática linear. Tá? Então, cinemática linear, e aí eu vou olhar o comportamento, em gráfico, o comportamento desses dois marcadores. E aqui eu posso escolher qual variável eu quero olhar, a velocidade de deslocamento desses marcadores ao longo do tempo, né, o tempo em milissegundos aqui, 1000 milissegundos equivale a 1 segundo, tá? Então o agachamento inteiro durou 2 segundos. Tá? Posso pegar variação horizontal, né? Então ó, o quadril teve uma variação subindo, o joelho foi descendo, era para frente e para trás, desculpa. Aqui sim que é o variação vertical, né? Ali era horizontal, vou ter aceleração, velocidade, aceleração e velocidade vertical também. Tá? Então tudo isso daqui eu consigo trabalhar e se precisar eu posso exportar como copiar para colar depois no Excel ou salvar diretamente como Excel. Assim como eu posso exportar esse gráfico aqui, ó, que coisa legal. Posso copiar ele, se eu clicar aqui eu copio e colo em um documento do Word ou no PowerPoint, ou eu posso salvar ele como JPEG. Tá? Só que se vocês repararam, ele está dando o comportamento do quadril e do joelho, só que ele está dando uma variação da posição vertical em px. O que é px? É pixel. Tá? Então ele está dando uma variação em pixel porque o software entende que a imagem ela é composta por pixels. E se eu quero falar de medidas, centímetros, metros, eu tenho que calibrar o meu sistema, tenho que dar uma referência para ele. E é isso que eu vou ensinar vocês a fazer agora. Tá? Então, para vocês conseguirem de fato fazer a análise, aqui a ordem dos fatores não altera o resultado. Vocês podem colocar primeiro os marcadores e depois calibrar, ou primeiro calibrar e depois colocar os marcadores. Isso tanto faz para o software. Tá? Mas o que é o calibrar? É o dizer, dar uma informação para o software e falar, o quanto esse marcador aqui se deslocou foi de tantos centímetros. Né? Na verdade o software vai calcular isso, mas você tem que dar uma referência para ele saber qual que é o deslocamento real em centímetros ou metros que ele deu. Tá? Então para isso vocês vão usar essa ferramenta aqui que é a linha. Tá? Então clica nela, já está selecionada para colocar. E aí o que vocês vão precisar? Aí já fica uma dica para a filmagem. Vocês terem objetos que vocês saibam o tamanho como referência durante a execução do movimento. E de preferência objetos que estejam na mesma linha do marcador que vocês vão analisar. Então, por exemplo, eu posso medir aqui e falar que esse azulejo pequenininho tem 10 centímetros, mas ele está lá no fundo. Então, se eu falar que ele tem 10 centímetros, por causa da perspectiva, como ele está lá no fundo, né, só a gente lembrar, se a gente vê um objeto lá no fundo, a tendência daquele objeto é ficar cada vez menor, né, e o objeto mais próximo ele fica maior. Então, aqui, de fato, ele pode ter 10 centímetros, mas na hora de fazer a análise aqui, ele vai ficar desconfigurado, porque a pessoa está posicionada 1 metro para frente, mais próxima da câmera do que aquele azulejo. Então, o que eu vou pegar como referência? Penso na linha do pé dela aqui, o que está na direção é a geladeira. Aí eu vou lá e meço então a distância ou o tamanho da porta da geladeira com uma linha reta, tá? Aqui ó, retinha, segurando o Shift. Aí, se você segurar o Shift, ó, posso arrastar o mouse para o lado, que ele só me permite fazer linhas retas, ou na vertical, ou na diagonal, ou na horizontal.
ele não fica dando essa tortura aqui de linha. Tá? Então aperto o Shift, que ele vai me garantir uma linha vertical. E aí eu sei que o tamanho da porta da geladeira, ela tem 1,5 m, por exemplo. Tá? Que eu realmente não sei. Esse vídeo é um pouco antigo, eu lembro que na época eu até medi, mas eu não tenho certeza agora qual que é a medida. Depois que eu marquei, então minha sugestão é, coloque uma régua, coloque um copo de água, uma caixa de leite, um objeto que não seja cilíndrico é melhor, tá? Um objeto quadrado, coloque uma caixa de leite na mesma linha dela aqui, ó, do posicionamento do sujeito. E aí depois que você passou a linha, você vai clicar com o botão direito e vai em calibrar, ó, calibrate. Clicou ali e você vai falar, ó, essa linha aqui, então ela tem, vamos dizer, 1,30. Se é em centímetros, 130 centímetros. Se eu quiser em metros, outras unidades medidas, é só colocar. Tá? Vou trabalhar em centímetros, são 130 centímetros, 1,30 m, vamos dizer. E aí dá o aplicar. Então pronto, ele está salvo, que essa informação aqui, que isso daqui tem 1,30 m. Se quiser pode ocultar o valor, tá? Dá para ver aqui em... Opa. Visibilidade, mostrar medida, não, e aí ele tira a medida, mas a medida está salva, tá? E aí dá o play e ele vai fazer a análise. Beleza? E aí finalizou. Ok? Agora só para confirmar, vamos ver se ele fez a correção. Ele ainda está mostrando em pixels. Então o primeiro passo, na verdade antes de colocar os marcadores, ainda bem que isso daqui é rápido. Então antes de colocar os marcadores, peço até desculpas aí, calibrem o sistema, coloca lá na posição 0, calibrem, né, mostrem primeiro a medida para depois colocar o marcador. Tá? Então deixa eu fazer aqui rapidão, vocês já vão ver que vai mudar. Duplo clique, vamos definir, centralizar bem, define aqui o tamanho do marcador, tamanho da área de busca, aí, vamos deixar o laranjinha e dar o aplicar. Agora dá o play, aí ele vai desenhar o caminho. Então agora ele vai salvar o caminho já pensando na configuração que foi estabelecida aqui. Então ele vai desenhar o deslocamento em centímetros, com base sabendo que isso daqui tem 130 centímetros. Tá? Agora sim, eu posso dar o play, posso vir aqui e aí ele continua. Agora sim, posição horizontal, ele já está dando em centímetros. Tá? Então agora ó, nós tivemos uma movimentação aqui ó, de 40 centímetros até 65 centímetros. Tá? Ou seja, uma variação aqui de 25 centímetros de deslocamento. Para que eu posso utilizar isso daqui? Vou dar um exemplo que é bem legal na corrida. Então, deixa eu puxar de novo lá o vídeo do corredor, que é a variação vertical. Né? A corrida ela é um deslocamento que a gente faz para frente. Então, quando você está correndo e você pula muito, sobe muito, faz um deslocamento vertical muito grande, você está gastando energia à toa. Você tem que gastar energia para se deslocar para frente, não para cima. Então, uma forma de fazer isso é colocar, por exemplo, um marcador aqui na cabeça. Deixa eu calibrar primeiro aqui. Então vamos calibrar aqui o sistema. Eu sei que isso daqui tem 10 centímetros de altura. Coloco Shift. Coloquei os 10 centímetros. Vou calibrar e vou dizer que ele tem os 10 centímetros. Aí. E agora sim eu vou começar a desenhar o meu caminho. Então vou pegar esse marcador da cabeça, centraliza dele. Opa. Primeiro centralizar ele. Estou conseguindo arrastar agora o bichinho. Vou tentar definir aqui, não vai perder. Defino a área de busca também, a área mais ou menos aqui, e dou o aplicar. E aí mando ele correr e ele vai seguir
a variação ali da posição da cabeça. Indo para frente e para trás, ele vai sempre acompanhando. E aqui, e ele vai acompanhando aquele marcador. Então, com esse marcador aqui, eu vou entender o quanto que o corpo dele oscilou para cima e para baixo. E aí eu vou ter um indicativo do quanto de energia ele está gastando à toa para fazer uma corrida horizontal, e ao invés de ter o deslocamento horizontal, ele está fazendo um deslocamento vertical à toa. É só esperar finalizar o vídeo inteiro, e aí vou finalizar o uso dele. E pronto. Então fiz isso. Se eu quiser, eu posso colocar, vamos direto aqui, ó. Análise cinemática, pronto. Posso vir aqui então na variação vertical, ó, já está em centímetros, tá? E aí eu consigo entender então que para cada parte das passadas dele, né, para cada ciclo ao certo, né, mas ele foi tendo uma pequena variação. Opa, aqui está na horizontal, desculpa, é a vertical que eu quero ver. Opa, agora sim. Então ele vai tendo pequenas oscilações verticais, né, que a cabeça está sempre em movimento, mas se eu olhar o quanto ele teve de variação dessa curva para essa curva aqui, ou para esse ponto aqui, desse pico para esse pico, ele chegou a menos 6 até mais 6, então ele teve 12 centímetros de variação vertical, é uma variação vertical muito grande. Em outros momentos ele teve uma variação vertical um pouco menor, então do zero aqui mais ou menos até o menos 6, então ele teve 6 centímetros de deslocamento, o que é um valor bem interessante. Tá? Então abaixo de 8, 9 centímetros de deslocamento vertical é um deslocamento vertical aceitável e que a pessoa não gasta muita energia. Tá? Então aqui eu consigo medir com maior precisão qual que foi essa variação. Ok? Então a principal ferramenta que eu queria passar agora nesse momento é essa daqui. Nos próximos vídeos eu vou trazendo outras ferramentas para vocês irem trabalhando. Ok? Qualquer dúvida é só deixar aquele comentário.